que pouca gente está falando, todo mundo está com medo de falar do outro lado, é que boa parte dos empregos vão desaparecer. Sem a terra rara que tem no Brasil. Esse é o Brasil que eu quero. Esse é o Brasil que eu quero. Tá vindo, meus amigos, vocês precisam entender, uma revolução que vai mudar tudo para vocês nos próximos 15 anos. Tudo. O que vocês conhecem como administração pública nos próximos 15 anos vai mudar completamente. A inteligência artificial vai ter um efeito positivo e um efeito negativo. O efeito positivo, todos os serviços públicos vão melhorar muito, muito. A gente vai criar um prontuário único para colocar no SUS, em que as pessoas, todos os exames que ela fez, todas as idas à UBS, toda vez que ela foi numa policlínica, tudo aquilo vai estar registrado. Isso vai facilitar até você prever os estoques de remédios que vão precisar estar ali numa UBS, você vai prever a evolução de uma doença com uma pessoa, e aí você vai poder tomar medidas para evitar que ela desenvolva, por exemplo, uma diabetes, uma doença crônica, um câncer de mama. Isso vai melhorar muito o atendimento, e as pessoas vão perceber. Essa revolução já começou a acontecer em vários países. El Salvador, as pessoas hoje têm praticamente um SUS no celular. Ela é atendida na hora quando ela precisa fazer um exame. Ela tem teleatendimento ali pelo celular. Ela sabe quando o remédio está chegando na casa dela. Ela consegue programar os exames. Tudo. Essa revolução vai acontecer no Brasil. E essa revolução é boa para vocês. Agora tem o lado ruim dessa revolução, que pouca gente está falando. Todo mundo está com medo de falar do outro lado. É que boa parte dos empregos vão desaparecer. Os empregos como nós conhecemos vão desaparecer. E se nós não fizermos uma reforma muito grande, econômica no Brasil, mesmo os municípios que têm atividade econômica poderão padecer. Eu, como presidente da República, terei uma missão muito clara. Eu tenho que aproveitar a dádiva que foi dada por Deus aqui nesse país, que é a existência agora dessas terras raras e da energia, e entregar para o Norte e Nordeste, que são, assim, privilegiados do ponto de vista do sol, data centers e toda uma cadeia produtiva ligada a essa tecnologia que envolve até a inteligência artificial, ou seja, usar a energia renovável que nós temos lá e a proximidade com o cabeamento, os fios que vão para os Estados Unidos e que vão nos conectar com a Ásia e com o mundo para criar esses data centers ali e criar os empregos de qualidade que não vão desaparecer. E para quem é do Centro-Sul, de maneira bem clara, estou falando em grande PIB, as terras raras. Não que não tenha terra rara a ser explorada, por exemplo, no Ceará. Não que a gente não tenha um fosfato para buscar na região norte e na região nordeste. Tem. Mas tem duas cadeias multibilionárias que vão poder gerar arrecadação, emprego de alta qualidade e melhora de vida nas cidades. Alguém está falando disso da maneira séria como precisa ser dita agora? Alguns dos pré-candidatos estão falando disso? Ninguém está falando disso. Estão só brigando um com o outro. A revolução que vai aumentar o PIB nos seus municípios é uma revolução que vai fazer com que o Brasil seja não apenas a fazenda do mundo, o pulmão, a Amazônia, o pulmão do mundo, não. Nós seremos a base de energia, a base de dados e a base que vai fazer os componentes de toda a industrialização mundial do século XX. A gente não tem que escolher se a gente fornece a matéria-prima ou se a gente faz a cadeia. Se a gente fica com isso, vocês não têm ideia do tamanho da arrecadação, vocês não têm ideia do tamanho do dinheiro e da geração de classe média que a gente vai ter. Alguém conhece o avião de guerra mais poderoso do mundo, o F-35? O F-35 é um avião americano, é a base do sistema de defesa e ataque americano. Vai 0,5 tonelada de terra rara dentro daquilo lá. Não existe Estados Unidos poderoso sem a terra rara que tem no Brasil. E eu não vou fazer igual os demais, estão lá, não, dá tudo lá para o americano, não vai rolar isso. Vamos produzir a turbina do avião deles aqui. Quer a terra rara? Vamos fazer a cadeia aqui. E dá para distribuir isso ao redor do Brasil, dá para distribuir a arrecadação disso ao redor do Brasil. A galera não tem ideia, meus amigos, do tamanho da revolução que vem aí se a gente souber trabalhar junto, se a gente souber executar junto. Só que eu preciso empoderar o poder executivo. Eu preciso que quando eu for levar uma fábrica que tenha terra rara para uma região no interior do Maranhão, vamos colocar ali, que os prefeitos já estejam fazendo a lição de casa e consigam formar mão de obra. Que a cidade seja boa para morar, porque quando eu precisar trazer um gringo que vai ganhar 50 pau por mês para uma fábrica que eu estou trazendo, ele queira morar naquela cidade. Quantos prefeitos estão aqui e não conhecem um problema claro que é, ele quer atrair a empresa, consegue dar eventualmente um benefício, como aconteceu em vários lugares, mas a empresa não quer instalar porque os funcionários que ganham mais falam, eu não quero morar naquela cidade. Isso acontece em muitos lugares.
E aí você não consegue terminar o processo, por quê? Porque viver nas cidades muitas vezes é muito ruim. Eu preciso que vocês já estejam construindo essa lição, e eu preciso que o governo federal e que as instituições não te sabotem, para quando a revolução acontecer, vocês estejam prontos para que ela aconteça. E a revolução começa a acontecer agora, é na próxima gestão, é a partir de 2027. A revolução da energia com os data centers e a revolução ligada às terras raras. É uma nova revolução que vai gerar uma corrida para os municípios, e isso não é centralizado em São Paulo, isso não é centralizado no Rio de Janeiro, isso é espalhado pelo país. Eu preciso fazer isso. Essa é a missão da minha geração. Se eu encaixar o Brasil nesse jogo, e se vocês participarem desse processo, nós nos tornaremos a nação desenvolvida que nós nascemos para ser. Esse é o nosso papel. Nós não podemos ter pouca ambição. Se a gente ficar com pouca ambição, a gente vai ficar se encontrando em eventos como esse, brigando eternamente. Porque o nosso foco não é um, o nosso foco tem que ser só um. Eu tenho que fazer a atividade econômica nos seus municípios aumentarem, eu tenho que deixar vocês andarem com as próprias pernas, e eu tenho que trazer todos esses contratos de terras raras, eu tenho que pegar o agro nosso, que é maravilhoso, e gerar a cadeia produtiva completa. Se você pegar o oeste de Pernambuco, região de Petrolina, produz fruta pra caramba. Vamos vender sorvete para o mundo? Vamos ter marcas ligadas a esse produto? Vamos aumentar a cadeia? Quantos municípios aqui não vivem do café? A turma que vive do café, vocês sabiam que o Brasil fatura menos com café do que a Alemanha? A Nespresso, Suíça, leva faturamento muito maior do que nós que produzimos o café. Vamos escalar isso. Vocês sabem o efeito para as cidades se a gente escala as cadeias? É colossal. É colossal. Só que a gente não está lutando para fazer isso. O Estado quer jogar obrigações para fazer populismo para cima de vocês, e vocês vão com o pires na mão falando, preciso de mais dinheiro, não estou aguentando, engargalou. Eu não posso ficar nessa briga. A revolução que nós fazemos é uma revolução de pessoas responsáveis. Eu quero pegar os melhores prefeitos que batem os índices e os indicadores, eu quero colocar a equipe técnica para trabalhar com esses prefeitos, e eu quero facilitar a obtenção dos recursos para que eles cumpram as políticas e batam os indicadores. Se eles melhoram os indicadores de desempenho nos municípios, o dinheiro dos partidos é determinado por eles e não mais pelos deputados. A emenda dos deputados tem que ser condicionada às políticas dos prefeitos para eles baterem esses indicadores. O deputado serve o prefeito, não é o prefeito que serve o deputado. É isso. É o deputado que vai servir o prefeito. Essa é a regra que nós temos que ter. Nós temos que ter um país que faça sentido. Hoje, eu volto a repetir, eu coloco isso como provocação, boa parte dos municípios não fazem sentido. Boa parte dos municípios, você anda ao redor do Brasil, você não vê um caminhão passar que está sem atividade econômica. E o governo não olha em nada, o governo federal, em como ajudar a gerar. E é olhar pela agricultura, é olhar para a infraestrutura, são coisas simples que você detona revoluções. Coisas simples para detonar revoluções. E o meu desafio que eu estou construindo, montei um partido político, e eu estou propondo uma candidatura que muita gente fala, essa candidatura é do Renan, que ele é antissistema. Eu não sou antissistema. Eu não estou aqui para derrubar tudo. Eu estou aqui para erguer. Eu vou falar, minha única missão não é, eu quero acabar com o PT. Não, eu quero acabar com os Bolsonaro. Eu quero acabar com o Xandão. Não. Eu tenho 30 anos para o Brasil ser uma das 5 maiores nações do mundo. Se nós não formos isso, vocês nunca mais vão se encontrar num evento como esses. Porque provavelmente o Brasil será dividido em 2 pelas potências do mundo. Vocês não têm ideia de quanto o mundo vai cobiçar o Brasil nos próximos anos, e o Brasil não tem capacidade para se defender. Se vocês quiserem um dia se reencontrar num evento como esse daqui 30 anos, nós precisamos cumprir essas metas juntos. E o coração de vocês tem que estar preenchido com uma meta que é maior do que o projeto político que você tem no teu município, que é maior do que a ideia de que você vai se perpetuar, vai eleger pessoas. Não. Cada município é uma célula, parte de um todo maior, que só vai sobreviver se ele for muito poderoso. A nossa existência depende única e exclusivamente, como nação, estou falando aqui, da gente conseguir tocar esse propósito juntos. Então, não me vejam como
o louco antissistema, porque nunca fui, me vejam como um reformador e como construtor dessa nação. Esse é o papel da minha geração. É por isso que boa parte dos filhos e netos de vocês que estão aqui presentes já declararam voto na minha pré-candidatura. Porque os mais jovens, que vivem num país hoje que está completamente favelizado, e as cidades brasileiras estão completamente favelizadas, o jovem que está tendo o seu celular roubado, porque o crime organizado não ficou só em São Paulo, Rio, Fortaleza, ele chegou nas cidades pequenas. Esse jovem que não teve uma educação de qualidade quando comparado com o resto do mundo, esse jovem cansou. Esse jovem quer respostas muito, muito rápidas. Ele quer uma solução rápida. E a gente tem que trazer essa solução. Só que num país em que a gente está totalmente desalinhado, em que a gente já não acredita mais nas mesmas coisas, em que um odeia o outro, em que um poder subjuga o outro, em que quando você vai querer fazer às vezes uma obra de boa vontade, vê um mala do Ministério Público só para encher teu saco, porque ele mesmo não tem nenhum tipo de pendor nacional, ele só quer encher o saco porque ele se torna um adversário político teu. Este país não vai dar certo. E o que vai acontecer? Nações mais pobres do que a nossa, e eu estou falando do Vietnã, vocês conhecem o Vietnã, certo? Da guerra do Vietnã, país comunista, país paupérrimo. Sabia que o Vietnã está dando um pau na gente já? Vietnã já está nos ultrapassando em quase todos os indicadores. A renda per capita em Botsuana, um país da África subsaariana, que era paupérrimo, ultrapassou no Brasil. Nós estamos ficando muito, muito para trás e brigando pelas coisas mais idiotas. Eu não quero ver prefeito falando de banheiro trans, a gente não tem que discutir isso. Eu quero que vocês batam os índices de desempenho nas escolas de você. Você pega, olha, eu peguei meu município, 20% à base da média nacional no desempenho das minhas escolas. Entreguei ele na média nacional, recebi mais dinheiro proporcional por conta disso, fui premiada e ainda o fundo partidário do meu partido aumentou por minha culpa e o presidente do meu partido vai ter que me receber e o meu deputado vai ter que me receber porque eles só vão ser eleitos se eu quiser. Esse é o Brasil que eu quero. Esse é o Brasil que eu quero.